Eu conto um exemplo meu para vocês relacionado a propósito, que em 2014, quando eu participei da primeira seleção, processo seletivo interno na organização que hoje eu faço parte, eu estava com um convite já para assumir uma função comissionada, já dada para mim, claro, por merecimento, porque eu tive um destaque e já estava reservado para mim. O meu gestor na época me chamou numa sala, me deu um feedback de reconhecimento, agradeceu devido à minha performance e que eu estava merecedor daquela comissão, que era uma função, né? Comissionada, onde você ganha um extra ali no trabalho, seria a minha primeira promoção na empresa. Isso praticamente com quase 2 anos no máximo de empresa. Mas eu estava no meio de um processo seletivo, informei ao meu gestor e ele falou que eu teria que escolher. E eu escolhi trocar o certo pelo duvidoso. Estava certo que eu já estava com a promoção na mão, mas eu queria buscar uma gerência porque eu quero ajudar a desenvolver pessoas, esse é o meu propósito. Então eu fui não arriscar, muita gente fala arriscar. Arriscar é se jogar sem preparação. Eu resolvi encarar o desafio de ir para uma seleção. E quando você encara esse desafio, é quando você sai da zona de conforto, você atravessa a zona do medo e você chega na zona da realização. Você tem que se jogar no rio, atravessar. O rio é a zona do medo, é uma faixa. E quando você atravessa lá na frente, você vai ter o seu reconhecimento, o seu prêmio. Claro que você não se joga no rio despreparado. Você tem que treinar ali natação, você tem que entender de temperatura da água, de velocidade do vento e etc. Ou seja, o medo ele é importante, ele te faz te preparar. Se você for voar de avião e perguntar a um piloto se ele tem medo e ele responder não, eu não tenho medo, não embarque. Não embarque porque ele é maluco. Você precisa ouvir ele dizer eu tenho medo e esse medo me faz preparar, me faz checar os equipamentos, checar as manutenções se estão em dia, checar o combustível, se ele, o plano de voo e etc. Ele faz executar o plano de voo. Então você também precisa executar o seu plano de voo. Você não vai se jogar ali no avião e embarcar para qualquer lugar. Não, você já definiu a sua direção, definiu o que te motiva e você vai encarar esse voo, claro, com planejamento. E foi o que eu fiz. Me preparei muito para a seleção, ao ponto que eu cheguei lá e praticamente, às vezes, até sorria das perguntas que me fizeram, porque eu tinha estudado tanto, assistido vídeos no YouTube sobre processo seletivo, quais eram as perguntas mais frequentes, quais eram as competências que se exigidas para o cargo que eu estava concorrendo. Então é isso, eu fiz o meu plano de voo, eu estudei as questões da empresa, estudei o organograma da empresa, estudei o que a empresa queria, quais eram os planos da empresa. Então eu estudei tanto, até mais do que era preciso, do que as perguntas que me fizeram. Mas foi bom, porque eu estava com medo. Qualquer seleção que você vai fazer, você vai ter medo. E é importante, repito, ter medo. O medo vai fazer você se preparar, vai fazer você preparar o seu plano de voo e com o plano de voo preparado é só embarcar, você é o piloto da sua vida, você vai decolar e ter muito sucesso.